Então, agora nós vamos para a nossa última aula desta debate sobre a educação do campo e seguindo então a nossa programação de estudar o processo de formação humana na primeira aula, e estudamos a questão agrária, os modelos de desenvolvimento e as implicações para a educação do campo na segunda aula. Estudamos a história e concepção da educação do campo na terceira aula. Na quarta aula, nós estudamos as concepções e os princípios da educação do campo. Na quinta, a gente estudou um pouco da legislação, do marco legal da educação do campo no Brasil hoje. E agora nós finalizamos com as possibilidades de trabalho pedagógicos na educação do campo. De pensar, ou seja, como é que todo esse debate, todo esse acúmulo que a gente discutiu até então, como é que isso se traduz no dia a dia, então, da educação do campo, nas comunidades rurais, nos assentamentos, nas comunidades quilombolas, ou seja, onde é que estão os sujeitos do campo. Então, essa aula de hoje, a ideia é a gente refletir um pouco sobre essas possibilidades que nos ajude a pensar a escola do campo, nos ajude a fazer a escola do campo, né? Para começar, eu recuperei ainda o artigo 1º da LDB, pensando a educação como processo alargado, né? Que não é um processo só de escola, né? A educação como processo formativo desenvolvido na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e tal da sociedade civil. Eu recupero esse artigo para a gente pensar a educação do campo, ou seja, que a educação do campo ela não se limita aos espaços apenas escolares. Isso é importante a gente lembrar, nunca se esquecer disso. Por quê? Às vezes a gente pensa em educação do campo e a gente acha que a educação se reduz à escola do campo. Na escola do campo é uma dimensão da educação do campo. Então, vamos pensar sobre isso. E nosso conceito de educação ampliado, ele também se fundamenta em Brandão, colocando este processo educativo como algo fundamentalmente humano, né? Um pouco isso que o Brandão diz, de que a educação está para todos nós, ninguém escapa da educação. Em todos os lugares que a gente esteja, que a gente participe, a gente mistura a vida com a educação. Às vezes a gente ensina, às vezes a gente aprende, e essa dinâmica toda a gente traduz para a educação do campo. Então, nos vários espaços da educação do campo, ela está presente. A gente recuperou também esse conceito de educação do campo para a gente adentrar naquilo que a gente chama de possibilidade pedagógica. Lembrando da educação do campo, pensado pelos movimentos sociais, que a educação do campo é uma educação dos trabalhadores do campo, organizado nos seus diversos movimentos, e os não organizados também, né? E considerando a singularidade histórica dos camponeses, né, que vive num contexto do campo e requer uma intencionalidade política e uma intencionalidade pedagógica. É importante que a gente lembrar que a educação, seja ela escolar e não escolar, toda ela por trás tem uma intencionalidade pedagógica, né? Desde do que a gente faz no movimento, na comunidade, na escola, na família, na igreja, o lugar onde a gente esteja, toda a educação ela tem uma intencionalidade pedagógica e tal. E lembrar ainda que a educação do campo se contrapõe à educação rural, que reinou e que norteou as políticas de educação para os povos rurais até os anos 90. Também as diretrizes operacionais da Escola do Campo, ela tem um conceito de educação do campo, que ela coloca como uma concepção político-pedagógica, que está aí para dinamizar a ligação dos seres humanos com as produções de condições da sua existência social, né, na relação com a terra, com a vida, com o meio ambiente, né, incorporando os povos e os espaços da floresta, né, a agropecuária, a agricultura, os ribeirinhos, os pesqueiros, ou seja, todos os sujeitos do campo. Toda essa recuperação desses conceitos que a gente já viu é para a gente pensar, então, como encaminhar isso na escola do campo ou na educação do campo. A gente pensando que a educação não é um ato espontâneo, né? Então, lembrar esse princípio, a educação não é um ato espontâneo, ela é um ato intencional. Então, a gente recuperou também, desde a aula 1, o conceito de trabalho educativo. Então, se a gente sabe que a educação do campo, que a educação, de forma geral, ela não é algo aleatório, que ela é intencional, então a gente precisa pensar o que é o trabalho educativo. Então, o trabalho educativo, desde a mãe, do pai, do pastor da igreja, do padre, do catequista, do educador, do professor lá da ciranda infantil, da creche, sei lá de quem é, toda ela
desenvolve um trabalho educativo intencional. Então, o professor Saviani, ele define o trabalho educativo como o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, aquilo que a humanidade produziu histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Então, esses conceitos é para a gente pensar essa questão da educação. Ainda da primeira aula, a gente recupera, então, o que o professor Saviani diz para a gente. Ele diz, olha, para educar, a gente não educa no vazio. Para a gente educar, nós precisamos identificar os elementos culturais que a gente precisa ser assimilado pelos indivíduos da espécie humana, né, para construir sua humanidade. E a gente precisa identificar os métodos, né? Quanto aos conteúdos, a gente precisa escolher entre aquilo que é essencial, daquilo que é acidental, daquilo que é principal, daquilo que é o secundário, né? Tanto na escola quanto na vida. E quanto ao método, ele diz, olha, as melhores maneiras. Então, por isso que a gente diz para vocês assim, que não pode um professor que está aqui falando para você que você está numa comunidade, você está numa realidade que eu não sei como ela é, eu dizer daqui, ó, faça isso. Não, a gente fala, sugerimos isso. Mas quem vai escolher o conteúdo, escolher o melhor método para trabalhar lá naquela especificidade é você. É você que está lá, é você que conhece, é a comunidade que você que sabe das necessidades e das demandas do lugar onde você está atuando. Então, lembra bem isso. Então, nós não podemos daqui dizer, oh, faça isso, faça aquilo. A gente sugere isso, sugere aquilo. Se aquilo for adequado ao lugar onde você está, você faz uma experiência, adequando a forma como a realidade lá exige, mas não, nós não podemos daqui ditar normas e metodologias e isso e aquilo para você fazer lá. Tá? É importante você compreender essas questões. Tudo isso tem que ter uma capacidade do professor, do educador que está lá no campo, para pensar isso, né? Então, mais uma vez, a gente reafirma que a educação do campo não é somente a educação escolar. A educação escolar, a escola é um espaço privilegiado da educação do campo, mas não é só a escola. A educação do campo, ela não se limita somente ao espaço pedagógico da escola. A educação do campo, ela vai para além da sala de aula. Ela pode ser organizada em diferentes espaços, né, pedagógicos, como as cooperativas, os núcleos de base, os grupos de discussão da comunidade, as mobilizações, as ocupações, as marchas, os grupos de saúde popular, as cirandas infantis, né, os encontros de sem terrinha, os grupos de alfabetização de jovens e adultos, as jornadas de agroecologia, as jornadas por alimentação saudável, as jornadas culturais, os saraus que vocês fazem lá, os cantos de reisados, enfim, as festas, todos esses espaços que são organizados intencionalmente para educar o povo, é espaço da educação do campo. Tá, de tudo isso também, nós temos a escola como também um espaço que nós chamamos de privilegiado, que a gente não pode abrir mão dela. No campo, para os trabalhadores do campo, a escola é um lugar fundamental, ele é um lugar importantíssimo para contribuir na formação dos camponeses, das pessoas do campo, né? Então, aí a pergunta agora, a gente caminhando para essa dimensão da escola, a pergunta a educação do campo, nós estudamos também desde a sua definição, da sua concepção, dos princípios, como é que ela tem uma relação íntima com a comunidade. Não dá para a gente pensar a educação do campo descolada da onde ela está inserida, que é a comunidade. Então, a pergunta que a gente faz para reflexão é, como a gente pode construir uma escola do campo e com os sujeitos do campo, refletindo sobre isso, que a gente vai tentar refletir um pouquinho no decorrer da aula, né? A pergunta outra, como organizar um trabalho pedagógico articulado com as demandas e necessidades reais da comunidade, que a escola está inserida? Porque muitas vezes a gente pensa na nossa cabeça, de cá, de longe, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, tá. Mas a gente está falando ali de demandas reais das comunidades. Às vezes eu acho que a comunidade tem que pensar hoje a alimentação saudável, mas eu chego lá na comunidade, as crianças têm muito piolho. Então, é o que é imediato, né? Então, às vezes, as crianças têm outras demandas. A vida real, aquilo que é real na comunidade, está exigindo outra coisa. Então, às vezes, a gente pensa, planeja, mas quando você chega na realidade, aí a realidade exige outras coisas. Então, a gente precisa estar atento para pensar isso. Ou seja, como organizar um trabalho pedagógico que não sai daquilo que eu acho que é necessário, mas que realmente na sociedade, naquela comunidade, é necessário.
E um outro instrumento importante na educação do campo é o projeto político-pedagógico da escola. Então, como articular a construção desse PPP de forma que a comunidade não seja só um papel, só um documento, que ele seja também um instrumento vivo, né, com participação da comunidade, que ele traduza realmente os anseios da escola, da realidade escolar. Então, essas são algumas questões que pode organizar, que pode nortear, nós poderíamos dizer assim, o trabalho pedagógico nas escolas do campo, né? Então, a primeira questão é pensar assim, qual é a questão basilar de uma escola do campo, daquilo que nós discutimos nos princípios, no histórico, naquilo que... Então, a proposta metodológica da educação do campo, primeira questão é partir da realidade desses educandos. E é importante a gente lembrar, gente, quando a gente fala partir da realidade, é partir a realidade como ponto de partida. Não é a realidade como ponto de partida e estacionamento final. Não é só isso. É ela como ponto de partida, ou seja, ela como matéria-prima, né? Ela como matéria-prima, ela como instigadora, né? Das demandas por conhecimentos científicos. Então, lembrar sempre isso. Também as propostas pedagógicas precisam estudar e refletir os temas e conhecimentos que contribuem para uma melhor relação, né, dos estudantes com a comunidade de origem, com as lutas que eles fazem para alterar o modo de vida dos trabalhadores do campo e tal, né? E pensar como é que essas premissas podem ser organizadas na educação do campo. Em primeiro lugar, nós chamamos a atenção que ela não pode ser organizada de forma que não seja planejada, né? Então, o trabalho de educação do campo ele deve ser, essas premissas, né, deve acompanhar o planejamento da educação do campo.